OnStart, Awake, OnTrigger, Late Update, OnCollision End, OnValidate, OnDisable, OnEnable, OnApplicationKit. OnMouseEnt. Você já usou um desses caras? Então a gente está falando de MonoBehavior. Então, Mazime, o que é um MonoBehavior? MonoBehavior é uma classe da Unity, onde tudo que a gente vai fazer lá de código tem que ser um MonoBehavior. E, segundo a documentação, é uma das 3 mais importantes, junto com o Transform e... Incrivelmente, Rigidbody. Para que serve um MonoBehavior? MonoBehavior... Boa pergunta, amor. Para que serve? Eu que te pergunto. Ok, vamos lá. Para que serve um MonoBehavior? Vamos. Se você está usando C Sharp, e eu espero que você esteja utilizando o C Sharp dentro da Unity, para criar qualquer Unity script, você vai ter que herdar da classe MonoBehavior. É isso que acontece quando o teu scriptzinho você não pode jogar para o editor. Por quê? Porque ele não tem MonoBehavior. Exatamente. Mas não poder arrastar para o editor é o menor dos teus problemas. Sim. Porque ele não herdando o MonoBehavior, ele não vai ouvir nenhuma mensagem. Ele não vai participar do ciclo da Unity, de execução da Unity. E você não vai ter acesso a nenhuma propriedade, componente ou atributo que a Unity fornece. Mas a Unity tem um monte de coisa pronta lá. Tem todos aqueles componentes lá, tudo aquilo é MonoBehavior. Transform, Rigidbody. É tudo MonoBehavior. E quando eu crio meu próprio script, ele é um componente também? Ele pode ser. Ele só vai ser um componente se você colocar ele dentro de um objeto. Ou de um prefab, que vai se tornar um objeto em algum momento. Mas essencialmente, MonoBehaviors são para que a gente crie componentes. Exatamente. E, falando em componente, antes de querer criar, a gente tem que saber para que serve um componente. E o que é, né? O que é um componente? Segundo um artigo de Porter, que a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, a definição de componente é: cada componente tem o seu trabalho específico e pode geralmente e, de preferência, executar suas tarefas sem ajuda externa. Um bom exemplo é um controle de videogame, onde cada botão é um componente. Ele recebe a informação de que ele foi clicado, ele sabe quando que ele é clicado, mas ele não sabe o que isso vai refletir, para que serve isso, né? Então ele executa a função dele da melhor maneira possível, sem depender de ninguém, e o que está para frente não está ao alcance dele, né? O próprio controle também é um componente. Ele é um componente que administra todos os outros componentes botões, e a mesma coisa, ele não sabe para que vai servir esse comando todo, mas o que ele tem que fazer, ele faz da melhor maneira possível, sem depender de ninguém. E se eu te perguntar se orientação a componente é uma paradigma de linguagem de programação? Parece que é, Mas não é. mas não é. Explica a diferença aí, Ramon. Certo. Bom, primeiro a gente tem que deixar claro o que é a orientação ao objeto, certo? Sim. A Unity ela é orientada a objeto, por mais que seja baseada em desenvolvimento orientado a componente. Mas ela usa C Sharp, né? C Sharp é uma linguagem muito orientada ao objeto. Sim. A orientação ao objeto serve para que todas as classes do seu projeto, seja um jogo, seja um software, tenham uma relação hierárquica e clara de quem pode acessar quem e quem deriva de quem herda de quem. Sim. Isso não tem nada a ver com software baseado a componente, que a Unity também adota. Isso. Então, o que é a orientação a componente se ela não é um paradigma de programação? Ela só é um conceito de desenvolvimento de software. Ela não serve para relacionar hierarquicamente classes. Serve para que você possa dar autonomia para pequenos conjuntos de código. No caso, os Unity Script. No nosso caso, aquela classezinha que deriva de MonoBehavior. Já viram essas da orientação a componente? Mais ou menos? Pensando agora na piada do componente. Um bom exemplo de componente é o Capitão América, que é componente dos Vingadores. Exatamente. E os Vingadores também é um
É um componente da... Da Marvel. E a Marvel é É um um componente do mercado de super-heróis. Que é um componente... Do mercado de entretenimento. Que é um componente do capitalismo. Que é um componente do planeta Terra. Mas então, Ramon, a gente tem que fazer... Tudo que a gente faz é um componente, então, na Unity? Você pode fazer, não que você deva. E por que eu não devo fazer isso? Porque tem casos que não é bom você usar um componente, tem casos que sim. E quando é bom usar um componente? Quando você tem uma função clara e específica, então você deve usar um componente para executar essa função clara e específica. Um bom exemplo disso é quando você tem aquele seu scriptzinho de vida e você usa ele tanto no jogador quanto nos inimigos ou num NPC ou mob do teu joguinho. Então ele tem que ser um componente. Ele preferencialmente é um componente. Todos eles vão perder vida, ganhar vida da mesma maneira. O que varia é o quanto, com que velocidade, Quem que vai trigar isso, né? quem que vai tirar ou quem que vai dar vida. Mas controlar ali a vida é uma função específica e clara, né, De um componente. de um componente. Quando que a gente não deve usar um componente? Quando a gente não deve usar um componente, acho que um bom exemplo é o próprio Game Manager. E o que é um game É um controlador. Para quem não sabe, é um controlador. A gente falou sobre um bom exemplo de como usar um componente. Mas o Ramon disse, nem sempre É bom. é bom usar um componente. Mas e quando que a gente não deve usar um componente? Principalmente quando você está definindo controle. Controle no sentido de informação e de gerenciamento de muita informação. Um bom exemplo disso são game controllers. Quando você vai fazer um gerenciamento de um apanhado de informação. Gerenciamento de qual monstro deve surgir, Em que frequência deve surgir? Ao mesmo passo dizer, por exemplo, quando que os controles, o input do jogador está surtindo efeito no avatar dele ou não, né? Exatamente. Um bom exemplo disso é quando você cria uma classe C# sem derivar do monobehavior e acaba utilizando algum método dela. Ela não é um componente, ela é uma classe fora do monobehavior. Monobehavior não existe. Monobehavior não sabe que ela existe. Mas, eventualmente, ele vai chamar aquele método, vai pedir para ela processar alguma coisa. Então, Ramon, na Unity a gente usa orientação a Objeto. objeto, mas ela também é baseada em orientação a Componente. componente. Mas orientação a componente não é tudo na Unity. Não é. Não. Ela não tem que ser inteira orientada a componente. E o monobehavior? Se ela não fosse orientada a objeto, os monobehaviors não receberiam as mensagens que recebem. Na verdade, você não poderia nem criar Esse tipo de os relação. componentes. Então, o que a gente tira desse vídeo? A gente falou sobre monobehaviors, que são uma classe para a gente fazer componentes na Unity, baseada em orientação a componentes, mas a programação na Unity é orientada a objetos. E no próximo vídeo, vamos tentar falar com quem? Quem sabe, se esse cara permitir, Alexandre Kikuchi. Quem será que é esse cara aí? No próximo vídeo a gente vai ver. Ou não. Ou não. Até mais, Lucas.